Imagine se algumas das plantas de interior mais deslumbrantes, exuberantes e dramáticas que você pudesse cultivar não exigissem um único raio de luz solar direta. Estas são plantas que prosperarão naquele canto escuro da sua sala de estar, no banheiro mal iluminado com uma janela minúscula ou até mesmo em um escritório sem janelas. A maioria das pessoas não sabe disso, mas enquanto todos estamos matando acidentalmente nossas plantas, dando-lhes sol demais ou nos estressando para encontrar a janela iluminada perfeita, existem plantas por aí, apoiadas pela ciência real, que preferem ativamente a sombra. Estas plantas são genuinamente mais fáceis de cultivar em pouca luz. Hoje vou mostrar 20 delas que mudarão completamente a sua maneira de pensar sobre jardinagem interna. Fique por aqui, porque o número 19 dessa lista é chamado de quase indestrutível por um motivo. Ele sobreviveu em minas e abrigos antiaéreos. E o número 20 é a planta mais tolerante à baixa luminosidade da Terra. Sentada no canto da sua sala, com suas folhas brilhantes parecendo perfeitas, basicamente desafiando você a tentar matá-la. Certifique-se de clicar no botão de inscrição porque postamos novos conteúdos toda semana que economizarão seu dinheiro e ajudarão você a cultivar plantas bonitas, não importa o quão escura sua casa seja. Então, vamos lá. Aqui estão 20 plantas de interior que prosperam sem luz solar, classificadas de impressionantes a absolutamente lendárias. Top 1. Gasteria, a suculenta que esqueceu que precisava de sol. Vamos começar com uma surpresa. Quando as pessoas pensam em suculentas, pensam no deserto, sol ofuscante e parapeitos de janelas banhados por luz durante horas por dia. A gasteria joga tudo isso pela janela. Esta pequena suculenta compacta produz folhas espessas em forma de língua, que às vezes são manchadas, às vezes listradas, às vezes verde escuras ou marmorizadas com branco. Parece que pertence ao Saara, mas ao contrário de suas primas aloe e agave, a gasteria evoluiu nas ravinas sombreadas e afloramentos rochosos da África do Sul, crescendo sob plantas maiores e saliências de penhascos. Ela literalmente evoluiu para a sombra. Eis porque isso importa para você. A maioria das suculentas vai esticar, empalidecer e colapsar sem luz intensa. Mas a gasteria simplesmente continua. Ela mantém sua forma, mantém sua cor e continua produzindo novas folhas, mesmo em condições de luz indireta ou baixa, que fariam outras suculentas entrarem em um declínio lento. É uma planta perfeita para iniciantes, para qualquer pessoa que desistiu das suculentas porque não conseguia dar sol suficiente a elas. Regue moderadamente uma vez a cada 2 ou 3 semanas. Deixe o solo secar entre as regas e mantenha-a fora do sol direto, que pode realmente queimar suas folhas. É isso. Pense nela como a planta de entrada que prova que nem todas as suculentas precisam de sol e abre seus olhos para o que mais é possível naqueles cantos escuros da sua casa. Top 2. Era uva. A trepadeira negligenciada para locais escuros. A era-uva não recebe a atenção que merece. Enquanto todos lutam por um espaço na janela para suas jiboias douradas, esta trepadeira de fácil cuidado, com suas folhas lobadas distintas, está sentada no fundo do centro de jardinagem, esperando pacientemente para ser descoberta. A Cissus rombifolia cresce naturalmente em solos de florestas e ao longo das bordas de copas de selvas sombreadas. Suas folhas têm um formato que lembra um pouco as folhas de uva, daí o nome. E ela rasteja ou escala com uma elegância discreta que a faz parecer muito mais cara do que é. As folhas têm um leve brilho que capta a pouca luz disponível em salas escuras, dando a toda a planta uma qualidade exuberante e viva. O que a torna especial? A era-uva é quase exclusivamente adaptada ao tipo de condições de luz que realmente temos na maioria das casas. Não luz indireta brilhante, não sol direto, apenas a luz ambiente de uma sala normal. Ela tolera ar seco, temperaturas baixas, regas esquecidas ocasionalmente e cantos escuros com o tipo de paciência que a maioria das plantas não consegue ter. Dê a ela algo para cair de uma prateleira alta ou deixe-a escalar um pequeno suporte.
Regue quando a polegada superior do solo estiver seca. Fertilize ocasionalmente na primavera e no verão. Essa é toda a sua rotina de cuidados com uma planta que produz um crescimento exuberante contínuo em condições que estressariam a maioria das outras trepadeiras. Top 3. Planta mosaico, cor no escuro. A maioria das plantas de folhagem colorida persegue o sol. Quanto mais brilhante a luz, mais intensa a cor. Essa é a regra usual. A planta mosaico quebra isso completamente. A Hipoestes philostácea produz folhas salpicadas de rosa ou roxo contra um fundo verde. Algumas variedades parecem que alguém passou um pincel sobre elas. Outras têm folhas tão densamente manchadas que a cor de base quase desaparece. É genuinamente uma das plantas de folhagem visualmente mais dramáticas que você pode cultivar. E ela faz tudo isso em luz indireta, brilhante à baixa. O truque com a planta mosaico é entender que, embora ela queira uma luz razoável, ela absolutamente não suporta sol direto. O sol direto desbota e queima essas folhas espetaculares, transformando todo aquele belo contraste em uma decepção desbotada. Em luz filtrada, indireta ou mesmo bastante baixa, as cores permanecem vivas e as folhas mantêm sua qualidade artística. Mantenha o solo uniformemente úmido, nunca encharcado, nunca completamente seco. Belisque as pontas de crescimento regularmente para manter a planta arbustiva em vez de pernalta. Forneça um local com luz ambiente, mesmo que seja relativamente fraca. Em troca, você obtém uma exibição de cores em constante mudança, que parece pertencer a um jardim botânico. Pense nela como a planta que prova que você não precisa de luz solar para ter o canto mais colorido da sua casa. Top 4. Planta ponta de flecha. A metamorfa que ama a sombra. A planta ponta de flecha é uma daquelas plantas raras que ficam mais interessantes à medida que envelhecem. As plantas jovens têm folhas simples em forma de flecha, daí o nome. Mas à medida que a planta amadurece, essas folhas se transformam. Elas desenvolvem lobos, depois cortes profundos e, eventualmente, uma forma totalmente composta, com vários dedos, que parece uma espécie inteiramente diferente. A Syngonium podophyllum faz tudo isso na sombra. Ela é nativa do subbosque das florestas da América Central e do Sul, crescendo no tipo de luz salpicada e filtrada que atinge o solo da selva. Em sua casa, isso se traduz em locais longe de janelas, cantos protegidos e salas, que dependem mais da luz ambiente do que de raios diretos. As variedades são espetaculares. Verde com cobertura prateada, com tons de rosa, variegada de branco ou com tons de vinho. Existe um Syngonium para cada esquema de cores, e todos eles compartilham essa qualidade essencial. Prosperam nas condições de luz indireta e baixa que muitas casas realmente têm. Mantenha o solo consistentemente úmido sem encharcar. Forneça algo para ela rastejar se quiser aquele efeito de cascata, ou deixe-a crescer verticalmente em um pequeno suporte se preferir um visual compacto. É uma planta genuinamente adaptável, e o fato de ficar mais bonita com o tempo faz com que pareça um relacionamento de longo prazo que vale a pena investir. Top 5. Peperomia. As adaptadoras compactas. Peperomia não é uma planta, é um mundo inteiro. Existem mais de mil espécies neste gênero, e elas vêm em uma variedade quase impossível de formas, texturas e cores de folhas. Redondas em forma de coração, corrugadas, listradas, onduladas, cor de vinho, prateadas, verdes ou creme. Se você encontrar uma textura de folha que ame, quase certamente existe uma peperômia que a possui. O que une todas elas é uma tolerância à vida interna que beira o notável. As peperomias evoluíram como plantas de subbosque em regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo, o que significa que passaram milhões de anos, tornando-se muito boas em aproveitar ao máximo a luz filtrada baixa. Elas armazenam água em suas folhas grossas, e é por isso que perdoam regas irregulares. Elas permanecem compactas, o que as torna ideais para espaços pequenos, e não pedem quase nada. Aqui está a realidade prática. A maioria das peperomias prosperará nas condições de uma sala interna normal, longe de janelas, em luz ambiente, em espaços onde lhe disseram que nada cresceria. Elas não precisam ser mimadas.
Não precisam de janelas iluminadas. Não precisam de umidade, solo especial ou qualquer rotina específica, além da consciência básica. Se você é novo com plantas ou se perdeu a confiança após uma série de falhas, comece aqui. A peperômia reconstruirá sua confiança em sua capacidade de manter as plantas vivas. Top 6. Calathea, arte viva que prefere a sombra. Se existe uma planta que faz as pessoas pararem no meio de uma conversa e dizerem: espere, isso é real? É a calathea. Estas plantas produzem folhas com padrões tão intrincados e tão precisamente renderizados. Listras, divisas, franjas, lavagens de aquarela de rosa e roxo, que parecem ter sido pintadas à mão. E elas preferem ativamente viver longe da luz direta. As espécies de calathea são nativas dos solos das florestas tropicais da América do Sul, onde a copa acima filtra virtualmente todo o sol direto. Elas evoluíram para prosperar em condições escuras e úmidas, e essas preferências se traduzem diretamente na luz interna. Coloque uma calathea sob a luz solar direta e você verá esses padrões lindos desaparecerem. Mantenha-a em uma sala sombreada e esses padrões se intensificam. As cores tornam-se mais vivas, o contraste mais nítido. Elas apreciam a umidade, o que as torna perfeitas para banheiros com luz natural limitada. Elas também praticam aquele belo movimento foliar, dobrando-se para cima à noite e abrindo-se novamente pela manhã, criando uma sensação de vida e personalidade que falta à maioria das plantas. O cuidado exige alguma atenção. Mantenha o solo uniformemente úmido. Use água filtrada, se possível, para evitar que as pontas das folhas fiquem marrons e mantenha a umidade acima de 50% se puder. Em troca, você obtém o que equivale a uma obra de arte viva em uma moldura verde, constantemente presente e perpetuamente deslumbrante. Top 7. Samambaia, ninho de pássaro, a exuberante peça central para quartos escuros. Samambaias e pouca luz têm uma relação natural. Pense em onde as samambaias crescem na natureza. Florestas densas, paredes de cânions e margens protegidas de riachos, onde o sol direto nunca chega. A samambaia ninho de pássaro pega essa preferência natural e a transforma em uma das plantas de interior estruturalmente mais impressionantes que você pode possuir. As plenionidos produz frondes longas, largas e de bordas onduladas que emergem de uma roseta central. Esse é o ninho de pássaro no nome. Plantas maduras podem produzir frondes de até 1 metro de comprimento, criando uma fonte de verde profundo que preenche um canto com presença e peso. Esta não é uma planta delicada e rala. É substancial, arquitetônica e algo que você nota ao entrar em uma sala, e ela prospera em pouca luz. Na verdade, o sol direto é uma das poucas coisas que realmente a danificam, criando manchas pálidas e queimadas naquelas frondes que, de outra forma, seriam impecáveis. Mantenha-a em um banheiro escuro, um corredor sombreado ou qualquer sala onde você tenha tido dificuldade em encontrar plantas que funcionem. Regue despejando água ao redor da base, em vez de na roseta central, onde as novas frondes emergem, pois isso pode causar apodrecimento. Mantenha a umidade consistente e aprecie o fato de estar cultivando algo tão dramático em condições com as quais a maioria das plantas se recusaria a trabalhar. Top 8. Maranta, a amante da sombra que se move. A maranta funciona em quase qualquer condição que uma casa possa oferecer e faz algo que quase nenhuma outra planta faz. Todas as noites, as folhas da maranta leuconeura dobram-se para cima lenta e suavemente, como mãos se unindo em oração. Todas as manhãs elas se abrem novamente. É um comportamento chamado nictinastia, desencadeado por mudanças na luz, e em ambientes de pouca luz, onde as mudanças de luz são mais sutis, esse movimento torna-se quase meditativo. Você se pega observando, notando e acompanhando-a. As próprias folhas são espetaculares, veias vermelhas traçando padrões intrincados em fundos verdes, marcações em espinha de peixe e partes inferiores roxas profundas, que brilham quando uma folha capta a pouca luz que existe. A maranta justifica sua presença em uma sala escura, tanto por motivos visuais quanto comportamentais.
Ela prefere umidade consistente e aprecia uma umidade mais alta, que é outra razão pela qual é perfeita para banheiros escuros. Mantenha-a longe do sol direto, que desbota essas belas marcações. Em troca, você obtém uma planta que parece genuinamente viva, de uma forma que a maioria das plantas de interior simplesmente não consegue. Top 9. Aspidistra, a indestrutível habitante das sombras. O nome em inglês diz tudo: cast iron, ferro fundido. Esta planta não recebeu esse nome como um elogio. Recebeu esse nome porque gerações de jardineiros descobriram, por tentativa e erro, que era essencialmente impossível matá-la. A Aspidistra elatior produz folhas longas, verde escuras e em forma de correia, em uma planta vertical que pode atingir de 60 a 90 centímetros de altura. Parece formal, um pouco vitoriana e perfeitamente adequada ao tipo de interiores escuros e elegantes em que se tornou famosa. E ela sobrevive, genuinamente sobrevive, a condições que matariam quase qualquer outra planta. Pouca luz, luz muito baixa, regas irregulares, flutuações de temperatura, poeira e negligência. A aspidistra resiste a tudo isso. Jardins botânicos a utilizam há mais de um século em seus espaços internos mais desafiadores, como corredores escuros, salas de exposição e exibições em porões, porque ela simplesmente não falha. Pesquisas confirmam consistentemente que a aspidistra tem uma das maiores tolerâncias à sombra profunda de qualquer planta de folhagem ornamental. A abordagem de cuidado é quase comicamente simples. Regue quando o solo estiver seco. Fertilize uma ou duas vezes por ano e limpe o pó das folhas ocasionalmente para mantê-las com a melhor aparência. Mantenha-a longe do sol direto, que é uma das únicas coisas que realmente a danificam. Pense nela como a planta que você coloca no canto mais escuro da sua casa e depois essencialmente esquece. Ela estará lá quando você se lembrar dela, com a mesma aparência de quando você a deixou, imperturbável. Top 10. Aglaonema, a artista colorida de ambientes escuros. As aglaunemas continuam aparecendo nestas listas porque merecem. Estas plantas produzem folhas pintadas com prata, rosa, vermelho, creme e verde em padrões que parecem papel marmorizado ou vitral, e elas as produzem em condições com as quais a maioria das plantas coloridas se recusaria a trabalhar. As espécies de aglaonema têm sido plantas de interior populares desde os tempos vitorianos, originalmente apreciadas exatamente pela qualidade que estamos celebrando aqui. A capacidade de trazer cor e drama aos interiores escuros e sombreados de casas onde a luz solar real raramente chegava. O mais importante a entender é a relação entre a variedade e a luz. Quanto mais verde a variedade, mais sombra ela pode suportar. Variedades verdes sólidas ou verdes e prateadas prosperarão em luz muito baixa. Os rosas, vermelhos e amarelos precisam de um pouco mais de luz para manter suas cores. Mas mesmo as variedades mais coloridas precisam de muito menos luz do que a maioria das plantas de interior. Luz indireta brilhante no máximo e nunca sol direto. Nem tudo nesta lista é fácil de encontrar em seu centro de jardinagem local, mas estas valem a busca para qualquer espaço de pouca luz. Top 11. Dieffenbachia, drama tropical. Ousado na sombra. A Dieffenbachia ganha seu lugar nesta lista com pura presença visual. Estas plantas produzem folhas grandes, amplamente ovais, marcadas com padrões creme, listras e manchas em um fundo verde. Uma Dieffenbachia madura em um canto escuro não apenas preenche o espaço, ela o transforma. Estas não são plantas pequenas. Com o tempo, a Dieffenbachia pode atingir 1,5 m ou 1,80 m de altura, produzindo um caule grosso e uma coroa daquelas folhas padronizadas espetaculares que dão uma silhueta quase de palmeira. E elas fazem tudo isso em luz indireta, baixa a moderada. Elas são nativas dos solos das florestas tropicais da América Central e do Sul, o que significa que condições de pouca luz são seu lar natural. Na iluminação interna típica, uma sala com janelas que recebem luz indireta ou mesmo uma sala que depende principalmente da luz ambiente,
A Dieffenbachia prospera. As folhas mantêm seus padrões, a planta continua crescendo e novas folhas continuam a surgir. Uma palavra de cuidado. A seiva da planta é irritante, então mantenha-a longe de animais de estimação e crianças que possam mastigar as folhas. Regue quando a polegada superior do solo estiver seca. Limpe essas folhas grandes ocasionalmente para mantê-las livres de poeira e brilhantes. Observe a transformação conforme o que começa como uma planta modesta cresce ao longo de meses e anos para se tornar algo genuinamente monumental. Top 12. Era inglesa. Beleza pendente do velho mundo em pouca luz. A era inglesa traz uma qualidade aos espaços internos que é difícil de nomear com precisão, algo como atmosfera. Os caules pendentes com suas folhas lobadas distintas, caindo de uma prateleira alta ou sobre uma estante, criam uma sensação de vida e história que poucas plantas conseguem igualar. E a era genuinamente prospera em condições de pouca luz. A Hedera helix cresce selvagem em toda a Europa, no subbosque denso das florestas, rastejando pelo solo sombreado, escalando os lados voltados para o norte de paredes de pedra e crescendo em lugares onde o sol direto, essencialmente, nunca chega. Isso não é uma adaptação, é o seu habitat preferido. Dentro de casa, isso significa que a era está perfeitamente à vontade em corredores escuros, cantos sombreados e salas com luz natural mínima. A taxa de crescimento diminui em comparação com uma posição bem iluminada, mas a planta permanece saudável. As folhas mantêm seu verde profundo e o efeito pendente intensifica-se à medida que os caules se alongam lentamente ao longo do tempo. Mantenha o solo uniformemente úmido, mas não encharcado. Forneça temperaturas frescas a moderadas, pois a era não gosta de calor. Verifique ocasionalmente se há ácaros, que são sua principal praga. Caso contrário, deixe-a rastejar, deixe-a cair e deixe-a transformar prateleiras e estantes comuns em algo que parece ter sido decorado por alguém que realmente sabe o que está fazendo. Top 13. Flor de cera. Paciência recompensada com florações extraordinárias. A oia é uma planta que pede para você ser paciente. Por semanas, meses e às vezes mais tempo, ela arrasta suas folhas cerosas e verde escuras silenciosamente através de qualquer luz baixa, a indireta que lhe tenha sido dada. Ela não faz gestos dramáticos e não se transforma, apenas cresce de forma constante, de um jeito fácil de ignorar, e então ela floresce. As flores da roia são diferentes de quase tudo no mundo das plantas de interior. Aglomerados geométricos perfeitos de flores em forma de estrela. Cada flor tão precisa que parece ter sido fabricada. Muitas variedades são intensamente perfumadas, com um aroma doce de baunilha preenchendo a sala à noite. Algumas têm flores com um brilho de porcelana que as faz parecer artificiais. Depois de ver uma roia florescendo pessoalmente, você entende por que os cultivadores ficam obcecados por este gênero. A tolerância à baixa luminosidade é genuína. As oias preferem luz indireta e não gostam ativamente de sol direto, que pode branquear e danificar aquelas folhas cerosas distintas. Em luz moderada a baixa, elas crescem de forma constante e ainda florescem, embora mais luz incentive mais flores. A chave é nunca mover a planta depois que ela formar um botão, pois o movimento interrompe o ciclo de floração. As oias também perdoam regas irregulares. Aquela folha cerosa grossa armazena umidade, dando à planta uma margem de segurança quando você a esquece por uma semana ou duas. Mantenha o solo mais para o lado seco, deixe-a rastejar e espere pelas flores. A paciência vale a pena. Top 14. Palmeira de sala, uma copa tropical na sua sala de estar. Na era vitoriana, a palmeira de sala era um símbolo de status. Estas pequenas e elegantes palmeiras, com suas frondes arqueadas e caules delgados, eram colocadas em salas de estar e salões formais, especificamente porque esses ambientes eram espaços escuros e formais, com luz natural limitada. Elas foram escolhidas porque funcionavam. A Chamaedorea elegans é nativa do subbosque das florestas tropicais do México e da Guatemala. Crescendo na sombra permanente da copa acima, ela evoluiu para prosperar exatamente nas condições
que uma sala vitoriana oferecia: luz indireta, umidade moderada e o tipo de rega cuidadosa que os ambientes domésticos formais incentivavam. Hoje, essa mesma qualidade a torna perfeita para apartamentos modernos, escritórios e salas com acesso limitado a janelas. Uma palmeira de sala madura, uma planta que pode levar anos para atingir sua altura total de 1 a 1,5 metro. Traz uma presença tropical genuína a um espaço sem exigir a luz indireta, brilhante que a maioria das plantas tropicais exige. Mantenha o solo uniformemente úmido. Evite o sol direto, que queimará as frondes. Fertilize levemente durante a estação de crescimento e aprecie o fato de estar cultivando algo com história genuína. Uma planta que traz elegância aos espaços internos há mais de 150 anos. Top 15. Filodendro pendente, a aliada confiável. O filodendro pendente, Philodendron ederaceum, é a planta que os jardineiros iniciantes descobrem e os jardineiros experientes retornam. Não é chamativa, não tem o padrão dramático de uma calathea ou a presença escultural de uma monstera. O que ela tem é uma confiabilidade em um nível que beira o absoluto. Ela produz folhas verdes brilhantes, em forma de coração, em trepadeiras, que crescem continuamente sob quase qualquer condição interna. A gama de luz que ela tolera é genuinamente impressionante. Desde luz indireta, brilhante, até condições bastante escuras, com as quais a maioria das plantas trepadeiras teria dificuldade. Pesquisas sobre o filodendro pendente confirmam o que os cultivadores observam há gerações. Esta planta tem uma das janelas de tolerância à luz mais amplas de qualquer planta tropical de interior comumente cultivada. Pegue uma estaca com algumas folhas e um nó. Coloque-a no solo ou na água e, em uma semana, você verá raízes se formando. Em um mês, você terá uma planta em crescimento. Mantenha-a em qualquer sala com alguma luz ambiente. Regue quando a polegada superior do solo estiver seca. Isso é genuinamente tudo o que ela pede. O que você recebe de volta é um crescimento contínuo, exuberante e em cascata. Trepadeiras que caem pelas prateleiras, escalam postes e emolduram janelas, sem precisar ser colocadas nelas. É uma planta impossível de perder e que continua dando sem pedir muito em troca. Top 16. Clorofito, a máquina de multiplicação em luz indireta. Os clorofitos têm um recurso integrado que os faz parecer quase generosos. Eles produzem mudas, ou filhotes, que balançam em caules longos como ornamentos. Cada um está pronto para ser cortado e iniciado como uma nova planta. Eles estão essencialmente lhe dando um presente de forma contínua. O Chlorophytum comosum produz folhas arqueadas listradas de branco ou creme e aqueles caules longos de mudas que dão à planta sua aparência de aranha. Ele se adapta a uma gama impressionante de condições de luz, tendo um bom desempenho em luz indireta brilhante, mas também tolerando os níveis de luz mais baixos de salas sem exposição direta à janela. Aqui está a verdade honesta sobre os clorofitos e a luz. Eles não precisam de muito. O que precisam é de luz ambiente indireta, o tipo de luz que existe na maioria das salas normalmente habitadas durante o dia. Nessas condições, eles crescem de forma constante, produzem mudas consistentemente e mantêm a variegação em suas folhas. Dê a eles uma cesta suspensa ou uma prateleira alta onde esses caules longos de mudas possam balançar livremente. Regue quando a polegada superior do solo estiver seca. Aprecie o fato de que um único clorofito pode se tornar uma coleção em meses, com cada bebê pronto para ser plantado ou doado. É o equivalente vegetal de um recurso renovável. Top 17. Lírio da paz, flores sem o sol. Os lírios da paz fazem uma promessa que a maioria das plantas com flores não consegue cumprir. Eles florescem em pouca luz. Não apenas sobrevivem em pouca luz, mas realmente florescem. Aquelas elegantes espatas brancas erguem-se acima da folhagem verde profunda, em um canto escuro, em um banheiro com uma pequena janela, ou em um escritório com nada além de luz ambiente. As espécies de Spathiphyllum crescem em solos de florestas tropicais, onde a copa filtra o sol direto quase inteiramente. A floração é desencadeada pelos ciclos internos da planta, não pela intensidade da luz solar.
Isso significa que enquanto a planta receber alguma luz ambiente, aquelas belas flores brancas podem aparecer mesmo em condições onde plantas com flores não teriam obrigação de atuar. As plantas também estão entre os purificadores de ar mais eficazes no mundo das plantas de interior comuns, uma qualidade que as torna especialmente valiosas nos espaços internos onde passamos a maior parte do nosso tempo. Pesquisas documentaram sua capacidade de absorver poluentes comuns do ar interno, tornando-as não apenas bonitas, mas genuinamente funcionais. Mantenha o solo uniformemente úmido. Os lírios da paz murcham dramaticamente quando estão com sede, o que funciona como um sinal claro. Regue-o e observe as folhas se levantarem em 1 hora. Evite o sol direto, mantenha o calor moderado e, em troca, você terá uma planta que traz flores brancas aos cantos mais escuros da sua casa. Top 18. Jiboia, o padrão ouro da sobrevivência em pouca luz. Existe uma história sobre uma jiboia crescendo em um shopping, caindo de um vaso em um andar superior por 3 andares, prosperando sob nada além de iluminação fluorescente por anos, com regas periódicas e, essencialmente, nenhum outro cuidado. Se os detalhes exatos são precisos ou não, a história parece verdadeira porque a jiboia é essa planta. A Epipremnum aureum tornou-se o símbolo universal da sobrevivência de plantas em pouca luz por um bom motivo. Ela cresce em condições que matariam virtualmente qualquer outra planta de interior. Sombra profunda, iluminação fluorescente, negligência ocasional, flutuações de temperatura e baixa umidade. A jiboia lida com tudo isso e continua produzindo trepadeiras cobertas por aquelas folhas distintas em forma de coração, verdes, douradas ou marmorizadas com branco, dependendo da variedade. A ciência apoia o que todo cultivador sabe por experiência. A jiboia desenvolveu sistemas de fotossíntese extremamente eficientes, que permitem aproveitar ao máximo qualquer luz disponível. E é por isso que ela prospera em shoppings, escritórios, garagens e nos cantos mais escuros de casas comuns. Pegue uma estaca, coloque na água ou no solo e observe-a crescer. Troque a água ocasionalmente ou regue o solo quando estiver seco. Deixe-a rastejar, deixe-a escalar e deixe-a cair em cascata. Uma única trepadeira de jiboia pode preencher uma estante em 1 ano, e uma única estaca pode se tornar uma planta que domina uma sala inteira em uma década. Não é sutil, é apenas fiel. Top 19. Espada de São Jorge, a quase literalmente indestrutível. Eu prometi a você logo no início que havia uma planta nesta lista chamada de quase indestrutível por um motivo. Aqui está ela. A espada de São Jorge, Sansevieria, agora reclassificada como Dracaena trifasciata, foi documentada sobrevivendo em condições que parecem letais para qualquer ser vivo. Escuridão prolongada, seca completa, oscilações extremas de temperatura, baixa umidade, solo pobre e cuidados inconsistentes. Esta planta suporta tudo isso e continua lá, parecendo perfeita. As folhas são arquitetônicas, altas, verticais, com faixas de verde mais claro ou bordas amarelas e quase como espadas em sua forma geométrica limpa. Elas não caem, não murcham e não se espalham. Elas ficam de pé no canto de uma sala como uma escultura e não pedem quase nada. A tolerância à baixa luminosidade é genuína e verdadeiramente excepcional. As espadas de São Jorge podem crescer em sombra profunda. Não apenas pouca luz, mas condições que chegam perto da escuridão real. Elas diminuem significativamente sua taxa de crescimento nessas condições, mas sobrevivem e se adaptam. Pesquisas sobre a sansevieria mostraram que seu sistema de fotossíntese CAM, o mesmo sistema que permite aos cactos do deserto conservar água, é parte do que as torna tão extraordinariamente resilientes a múltiplas condições de estresse simultaneamente. Regue uma vez a cada 2 a 4 semanas, dependendo da estação e das condições. Deixe o solo secar completamente entre as regas e evite o excesso de água, pois esse é o único erro real que você pode cometer. Coloque-a no canto mais escuro que tiver, vá embora e volte. Ela estará bem. Top 20, Zamioculca, a lenda que prospera onde nada mais consegue. E aqui estamos no número 20.
Aqui guardei para o final porque representa o limite extremo do que é possível. A planta que não apenas tolera pouca luz, mas parece quase perfeitamente adaptada ao tipo de condições de iluminação que a maioria das casas realmente tem e a maioria das plantas não consegue usar. A Zamioculca zamifolia, a planta Zeda Z, produz caules altos cobertos por pares de folhas verdes escuras e brilhantes que parecem quase laqueadas. A planta é impressionante de uma forma sutil, não dramática ou colorida, mas com uma elegância polida e discreta que a faz parecer pertencer a uma revista de design. E ela cresce em condições que derrotariam quase todas as outras plantas desta lista. O segredo é sua anatomia notável. As plantas zezé crescem a partir de rizomas, que são caules subterrâneos espessos, semelhantes a batatas, que armazenam água e nutrientes. Esses rizomas significam que a planta pode sobreviver a longos períodos de seca e escuridão sem danos visíveis. O revestimento ceroso espesso em cada folha minimiza a perda de água. Toda a planta é projetada para a sobrevivência. Na prática, isso significa que você pode colocar uma zamioculca na sala interna mais escura da sua casa, um corredor sem janelas, um banheiro interno ou uma sala onde você desistiu totalmente das plantas. E ela crescerá. Lentamente, sim, mas de forma constante. Novos caules surgirão e novas folhas se abrirão. A planta manterá sua aparência brilhante e polida em condições onde manter qualquer aparência deveria ser impossível. Regue uma vez por mês, fertilize ocasionalmente e dê a ela essencialmente nada para receber de volta uma planta que parece deliberada, cuidada e bonita. É como ter uma planta que faz sua própria manutenção. Se este guia mudou a forma como você vê os cantos escuros da sua casa, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo os segredos da natureza que ajudam você a cultivar um futuro mais verde. Seu apoio nos ajuda a trazer mais tesouros botânicos à luz. A próxima descoberta está logo ali na esquina.